Justamente a memória do celular acabou agora, continuando. A nossa Mãe Divina, inclusive, ela está em todas as teogonias, religiões, né? Nas religiões pagãs, culturais, todas esteve presente a parte divina da Mãe. A Mãe Divina, a Mãe Natureza, a Mãe Cósmica, Maria, Maia, Insoberta, Isis, Reia, Adonis, Astarté, a Mãe esteve presente, Vênus, né? Então, o aspecto feminino de Deus, né? Deus como andrógeno, como trindade, e Espírito Santo se desdobra nela, na mãe, né? Que gera o filho, né? E esse aspecto do filho, nós somos o filho da mãe, nós somos a alma humana, né? Essa parte divina, inclusive existe a alma humana e a alma divina, essas duas partes da alma, ou alma gêmea, que estão contidas dentro de nós. Então, a mãe é um aspecto feminino de Deus e a responsável por eliminar o nosso ego. Então, voltando, quando agiu um defeito psicológico, pedimos à nossa mãe assim, com força, de forma militar: minha mãe, elimina de mim esse defeito psicológico. A cada detalhe que se assomar, porque o ego não é o ser. Quando ele for eliminado todo o ego, sobrará o ser. Então, nos religaremos diretamente com o Pai, com o ser, que é o todo sabedoria, que é o número do número, a matemática das matemáticas, a sabedoria cósmica, o conhecimento universal de vida, aquilo que é, que foi e que sempre será, aquilo que está em tudo, o conhecedor de tudo, do cosmos, que está relacionado e na consciência cósmica, um com os outros deuses, e compreenderemos e cristalizaremos isso que é o Cristo dentro de nós. Cristo como substância universal, não como um sujeito de 2000 anos atrás, histórico, Jesus de Nazaré, mas como uma substância cósmica universal, um fogo universal, né? A chama da chama, o verbo, ele está dentro de nós. Então nos cristificaremos na eliminação do ego e nos juntaremos ao nosso Pai, a Deus, a mônada, ao Eterno, aquilo que era, que foi e que sempre será. E seremos, então, nesse sentido, mestres de consciência desperta, como o Buda foi, como Jesus, como Zoroastro, Hermes Trismegisto, né, Platão, Sócrates. Esses grandes homens da humanidade, né, que despertaram a consciência, esses grandes iluminados budistas, há muitos relatos de grandes monges budistas de consciência desperta, de poderes divinos, né, como podemos citar aí a clarividência, que é a capacidade de ver o futuro, de olhar o futuro, de saber o que vai acontecer, a intuição, que é uma linguagem que podemos captar através de cada detalhe da natureza do cosmos e sacarmos as coisas sem pensamento, sem raciocínio nenhum, saber das verdades sem nenhum raciocínio, sem nenhum tipo de intelectualização. Então os ateístas estão muito equivocados pensando que o intelecto, que esses conceitos aprendidos em livros, que as bibliotecas, que as universidades, que isso da ciência, né, esse intelectualismo, esse malabarismo de palavras, essa verborreia toda de conhecimento, isso não nos leva a nada. O intelecto não nos leva a nada. O que nos leva é a verdade. Todos os mestres falaram de chegarmos à verdade, que é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade é o que nos liberta, e ela não é uma coisa para se falar, isso é a verdade. E ninguém tem a verdade, não existe a minha verdade nem a sua verdade, porque a verdade é uma coisa una. A verdade é uma coisa única, é uma coisa experimentada, e que somente a experimentação da verdade que nos levará à libertação e à consciência, despertar da consciência, ao absoluto, a Deus, ao todo. Então você estará integrado ao todo, você está na sua individualização. O ego é o que nos individualiza, é o que nos aparta, que nos separa, é o que nos isola do mundo e de todos. Com o despertar da consciência, você verá-se integrado no todo e será o todo. Por isso Jesus fala do amor, porque o amor é consciência do outro. O amor não é eu quero sentir o amor, não é forçar-se a sentir amor pelo outro, mas é o próprio amor do sentir e ser e estar no outro. E aí vamos despertando esse amor verdadeiro que está na essência, consciência, a alma, Deus, que é nós mesmos, eliminando esse ego de instante a instante. Por essa petição, volto a repetir: minha mãe, elimina de mim esse defeito psicológico.
né? É um arrepender-se de ter o ego. É um compreender do ego. Ver os contrastes das coisas, as dualidades. Ah, se vê uma mulher bonita, vê o contraste, vê a feiura, vê a ilusão daquilo, vê o prazer que está naquilo, mas ao mesmo tempo ver a dor que tem naquilo, né? A dor que tem naquilo, né? Compreender, não se identificar com as coisas. Olhar uma coisa, não se identificar. Olhar um carro, porque a identificação de querer comprar o carro, achar bonito, aquela inveja né, porque a outra pessoa em carro, o carro você não possui, a inveja é uma certa comparação de eu não tenho, o outro tem. Então é isso é inveja. E cobiça é o desejo de querer possuir aquele carro. E já é arquitetar com a mente, com o intelecto, e ao mesmo tempo você está arquitetando, veja bem, você está também preso naquilo. Você está identificado naquilo. Então você está no eterno batalhar das antíteses, no sofrer de possuir aquilo. Quando você não tem o desejo de possuir então o carro, ou a casa, ou a mulher, ou que seja qualquer tipo de objeto material, e nem espiritual, você é livre. Compreendam o que é a liberdade. Aí vocês verão o silêncio, sentirão o silêncio, ouvirão a voz do silêncio. Essa voz interna da alma, esse eterno que sempre foi e que sempre será. E todo o universo, nesse aqui e agora, passado, presente e futuro, irmanam-se no eterno agora, onde vós sereis o todo. Nesse silêncio profundo, onde está a linguagem arquétipa do todo, de todas as coisas, compreenderão então o sentido das coisas. Não o que os livros estão escritos, não o que os pseudocientistas escreveram, as suas teorias, os seus conceitos lhes dizem, nessa matrix que vocês estão acostumados, nesse hipnotismo e coletivo que vocês foram ensinados a seguir, nessas carruagens, nesses trens como trilhos mecânicos, nessa vida mecânica que vocês estão acostumados a agir, a manifestar. Pensando, sentindo e agindo de forma mecânica, como se fossem máquinas humanas de produção, de desejos, de conseguir as coisas. Livrem-se de possuir, de querer possuir todas as coisas e verão então a verdade. Porque vocês então sentirão aquilo que é. Você é, e aquilo que é. Cada coisa em seu lugar, no seu tempo, concentrados na vida, na maravilha da vida, da natureza, no cosmos. O homem veio a vir à humanidade, a esse planeta Terra, a ser como o todo, a descobrir todos os segredos do universo. E dentro dele, homem, aqui e agora em você, em mim, em todos, existem infinitas possibilidades de desenvolvimento. Como se tem clarividência, capacidade de ver o ultra das coisas, a clareaudiência, que é do ouvido interno, o ouvido mágico, de ouvir os sons inaudíveis de outras dimensões, né? Inclusive existem 7 dimensões, vocês estão no tridimensional de 3 dimensões, existem outras dimensões suprassensíveis. Por isso, aos ateístas, lhes digo que Deus, o eterno, ele não pode ser demonstrado através do tridimensional, porque você tem que não se identificar com esse tridimensional, que é a Matrix, que é a ilusão, que os orientais chamam de Maya, ou o sono, ou sonho de Brahma. Existe inclusive um koan, que é uma frase que diz que o mundo inteiro é o sonho de Brahma, e quando Brahma desperta, o sonho termina, né? Então, Brahma é isso que é Deus, essa é a essência nossa divina, que vem de cima do alto e das estrelas. Nós somos das estrelas. Há que se ter então cabeça nas estrelas e pé na terra. Aqui agora, estar agindo nesse tridimensional, fazendo o que nós temos que fazer no aqui agora, sem se estar identificado nesse movimento. Há que sentir o movimento, há que agir, há que andar, há que falar, não há que pensar. Porque você pode fazer sem pensar. Tente fazer sem pensar. Tente agir sem pensar. Tente falar sem pensar. Tudo pode ser feito sem o processo do pensamento. E o dia que vós dominardes então a mente, o pensamento, quando ela tornar-se passiva, né, e não uma má secretária, não deixar que a mente vos engane, que os problemas vos enganem, e controlar isso, né,
Então agirá o ser, o próprio ser é o que era. E isso cada um tem que experimentar. E é uma coisa de experimentar não com fantasias e somente de leituras, de ouvir isso que foi falado, mas de praticar em si, né? Estudem os livros do Movimento Gnóstico Universal, os livros de Samael Aun Weor, os 5 livros básicos de Samael Aun Weor, Tratado de Psicologia Revolucionária, A Grande Rebelião, O Mistério do Áureo Florescer, Sim a Inferno, Diabo e Karma. Se eu esqueci algum, A Águia Rebelde do Venerável Mestre Rabolu, e leiam um livro, Escolbus, ou Planeta Vermelho, onde o Venerável Mestre Rabolu, discípulo do Venerável Mestre Samael, fundador do movimento gnóstico, e gnose é a síntese de todas as escolas esotéricas, ordens, filosofias, culturas, religiões, isso que era em todos os tempos, essa síntese universal de todo o conhecimento. Então, a gnose é isso que está no catolicismo, no cristianismo, no protestantismo, no budismo, em todas as ordens. Não há, você dizer que é contra a gnose está na sua religião, porque gnose é conhecimento, é conhecer. A origem da palavra gnose é conhecer. Então, há que se conhecer, Então a gnose é a síntese. E gnose nem não é uma escola física, mas uma própria síntese de todas as coisas. Gnoses. Conhecimento de tudo. Para conhecer o mato, isso aqui, gnose, aqui tem gnose, nesse cerco tem gnose. Gnose é o conhecimento. É o conhecer. É a essência de todas as coisas. A essência de todo o conhecimento. Aqui temos, por exemplo, essa plantinha. A gnose nessa plantinha, há um sentido nela, o porquê dela existir, toda a constituição, a história dela, os elementos dela, que a ciência desconhece, mas o homem pode conhecer através do despertar da consciência, através do contato direto com o elemental dessa plantinha, e saber as propriedades que existem, se são medicinais, para que servem, Tudo tem um porquê, porque existe cada coisa no universo, cada coisa está no seu lugar, porque cada coisa é uma estrutura atômica, um arranjo atômico, e cada pessoa que está localizado em certo local, país, nação, estado, cidade, bairro, está no seu ponto matemático. E se está no seu ponto matemático, é para que fosse assim, pelas leis divinas, pelo seu próprio caminho traçado desde o absoluto. Veja bem. Essa orientação, esse caminho traçado, vós traçais os seus próprios destinos. Se estáis aqui nesse planeta tridimensional, se é pesado, atomicamente pesado, se é um inferno, vós estáis aqui agora. E se sofreis, se são cegos, se tem epilepsia, se são paralíticos, se tem câncer, diabetes, tudo isso vós mesmos